Olá, professor! Hoje nós vamos falar de edição de imagem, de forma mais específica sobre o software Photopea. O Photopea, ele é um software online gratuito, né? Na verdade, basta eu acessar o site dele, photopea.com, e eu entro na interface dele. Então não há necessidade de criação de conta e nada disso para eu usar o software. E a grande vantagem dele em relação, por exemplo, ao Paint, né, que a gente já tem instalado no Windows, né, que vem junto com o Windows, eu não preciso fazer nenhum tipo de instalação ou baixar nada, é que o Photopea ele tem todas aquelas funções básicas, né, que o Paint tem, só que ele também tem inúmeras funções avançadas, né? Photopea ele tem a sua interface baseada em cima do Photoshop. Photoshop é o maior editor de imagens que a gente tem no mercado, né? Então com certeza muitos de vocês já ouviram falar sobre Photoshop, só que o Photoshop é uma ferramenta paga, ele não é uma ferramenta gratuita. E o Photopea, então, simula muitos dos efeitos, né, muito do funcionamento do Photoshop. Então, isso significa que eu posso usá-lo tanto para questões bem mais simples, tá, como para questões um pouco mais avançadas, né? Então, ele se torna interessante por conta disso. Além, claro, do fato de a gente não precisar fazer nenhum tipo de instalação. Então, novamente, né, pensando numa sala de aula, pensando numa lógica de que os alunos vêm para a instituição, eu tenho um laboratório de informática, eu quero trabalhar algum tipo de trabalho com eles que necessita de edição de imagem, eu posso acessar no meu laboratório Photopea, né? Porque eu não vou precisar de nenhum tipo de instalação. Ele vai ter mais recursos do que o Paint, né? Inclusive, em muitos casos, a gente tem laboratórios de informática que não tem, né? Que não tem o Windows instalado, usam Linux, né? O Linux tem lá os seus editores de imagem também, mas o Photopea é mais uma opção que o professor pode utilizar para melhorar aí as suas aulas, né? Para melhorar os trabalhos que você vai fazer com os alunos. Além, né, do próprio uso pessoal. Muita gente não tem Photoshop, não, né, não quer ir atrás do Photoshop, não quer pagar pelo Photoshop, até porque o Photoshop é uma ferramenta profissional, né, e em muitos casos o professor vai usar apenas para questões mais básicas, então o Photopea se torna, né, digamos, uma opção extremamente viável e interessante para o professor utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui somente alguns procedimentos básicos dele, mas depois vocês procurando na internet, vocês vão encontrar inúmeros tutoriais que detalham muito das ferramentas dele, né, dos efeitos que a gente tem para ele aqui. Eu vou mostrar as questões básicas aqui, né? Então, por exemplo, para abrir uma imagem, eu posso abri-la do meu computador, ele vai abrir os mais diversos tipos de imagens que a gente tem, né? Ele é compatível com todas elas, inclusive ele abre arquivos que são em formato Photoshop, tá? Então um arquivo que eu encontrei na internet ou que me passaram que foi feito em Photoshop, que está em extensão PSD, que é Photoshop, né, eu posso abrir aqui no Photopea sem problema nenhum. Então aqui eu vou clicar nesse ícone só para aumentar, né, a minha tela aqui. E nós temos então, como eu falei, inúmeras ferramentas aí que lembram muito, né, que são muito melhores, na verdade, do que as ferramentas do Paint. Então, por exemplo, assim, ó, um procedimento que nós todos sempre acabamos fazendo quando a gente baixa uma imagem da internet, tem alguma coisinha que eu quero tirar fora, né? Então nós temos a borracha aqui, ó, né? Basta eu selecionar, né, e eu consigo apagar aquilo que eu queria, tá? Eu posso selecionar, né, áreas da minha imagem com a varinha, né? Então isso aqui, ó, é muito comum no Photoshop também. Se eu dou um delete aqui, ó, né, clico na tecla Del, então significa que eu apaguei, né, todo o fundo da minha imagem e eu poderia, né, então colocar outro fundo aqui, de outra cor, né? Então vou selecionar uma cor qualquer aqui, ó, no meu fundo e vou usar, né, o baldinho aqui, ó, a lata de tinta, para, por exemplo, eu pintar o meu fundo de vermelho ou pintar o meu fundo depois de qualquer cor que eu gostaria, né? Então são procedimentos que a gente consegue fazer muito simplesmente, né? É claro que depois com a prática, né, o professor vai, né, ou os alunos vão mexendo e vão entendendo. Então essas são opções que, por exemplo, no Paint já são opções mais complexas, né? E aqui no Photopea eu consigo editar a imagem automaticamente. Eu vou só abrir novamente o arquivo aqui, tá? Porque eu quero mostrar alguns efeitos para vocês, tá? Então, né, uma das grandes ferramentas que o Photoshop tem, né, e que o Photopea acaba trazendo algumas também, são os filtros, né, que são os efeitos que a gente consegue colocar nas imagens, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou escolher o pixelar cristalizar, né? Então, ó, ele fez
né, fez um desenho louco aqui com a minha imagem, né, e eu posso aumentar ou diminuir esse cristalizar aqui. Então são efeitos, né, que a gente tem disponíveis aqui, são filtros na verdade, né, então a gente pode, né, o aluno, o professor pode fazer esses testes aqui utilizando esses efeitos aqui, tá? Para ver, né, para fazer uma imagem um pouco diferente, né, ou fazer uma arte diferente aí utilizando essa imagem. Então, pessoal, seria isso em relação a esse vídeo, tá? Eu acho que é uma ferramenta muito interessante para ser usada em sala de aula, é mais uma opção, né? Principalmente pelo fato de ela não necessitar de instalação, né? De ela estar, inclusive, estar traduzida para o português, né? Então, é uma ferramenta que pode ser usada de forma bem simples, como o Paint, e para quem tiver interesse pode pesquisar e pode usar ela de uma forma bem mais avançada, semelhante àquilo que a gente usa com o Photoshop, né? Que aí podemos dizer aí a ferramenta padrão do mercado quando a gente fala aí em, né, manipulação de imagens. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, né, deem um like no vídeo, assinem o nosso canal, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.